Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um Tome Nota. Hoje a gente vai estar aqui com a Patrícia para a gente falar da lição que ela escreveu, que é a lição número 8 da nossa revista de Salmos. Se você ainda não tem a revista, né, a gente está disponibilizando ela digital na descrição do vídeo, então pode baixar lá e você usar, né, com seus jovens, na escola dominical, num pequeno grupo. São lições que estão sendo muito abençoadoras, né? Lições muito bem escritas, como essa de hoje, e lições que vão trazer muito crescimento para os jovens, né? Então, utilize, desfruta do que nós temos aqui, né? Nós temos proporcionado para vocês e vai ser bênção. E como eu disse, né? Hoje a gente vai falar sobre a lição número 8, que tem como título A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. E ela foi escrita pela Patrícia. A Patrícia é uma jovem, ela congrega aqui em Anápolis, na igreja da Jaiara, do pastor Israel Miranda, né, num bairro aqui de Anápolis. E a Patrícia, ela faz parte do conselho, ela é advogada, faz parte do conselho missionário da igreja e também ela participa de um projeto que chama, esqueci, Patrícia, me ajuda, Perspectivas, né? E que é um projeto para divulgar qual que é a missão de Deus na igreja, qual que é a missão de Deus na terra, né? Então, é um projeto bem legal também, que não tem cunho, não tem uma igreja por trás, né? Mas ela tem o propósito de falar da palavra de Deus. Então, se você tem interesse, procura no Instagram, Projeto Perspectivas. É isso mesmo, né, Patrícia? Isso mesmo. Então vamos lá, para a gente falar, né, sobre a nossa lição de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre o Salmo 90, né? O Salmo 90, para quem ainda não sabe, né, é um salmo escrito por Moisés. E ele é o salmo mais antigo que nós temos na Bíblia, que é porque, né, foi escrito por Moisés há mais de 3.000 anos atrás, e é um salmo muito lindo e muito conhecido. E a Patrícia, ela traz, né, alguns tópicos sobre esse salmo, e a gente vai falar um pouquinho dele, né? Então, assim, no começo da lição, a Patrícia traz, né, o começo dos salmos, ele vai falar sobre a eternidade de Deus, ele vai falar sobre alguns atributos que Deus tem, né? E um deles que a Patrícia trouxe é a eternidade, é a autoexistência de Deus, né? Comenta um pouquinho pra gente sobre esse atributo, Patrícia, por favor. Sim, o atributo, vamos dizer assim, um dos maiores atributos de Deus. Não posso dizer que há outros menores, mas um assim que a gente identifica a respeito de Deus é o atributo da eternidade. Deus, ele é eterno, toda a Bíblia ela demonstra isso para gente, e a gente consegue já identificar sobre a eternidade de Deus a partir de Gênesis, quando lá fala que Deus ele criou o universo, e com tudo que foi criado junto, com o ser humano e tudo mais. Então Deus, ele, o que isso mostra para a gente? Que Deus ele existe antes do tempo. Então a Bíblia toda ela vai falar para a gente sobre esses atributos eternos de Deus. Vai ter versículos no decorrer da lição mesmo, está escrito lá que esse atributo ele vai ser utilizado como uma característica de Deus. Então, Deus é eterno, tanto é que Deus se refere a ele como eu sou. Ele é. Ele não teve um início, a gente não sabe qual será o fim, vamos dizer assim, porque não tem. Deus não teve um início, então ele se declara, se autodenomina como eu sou, como autoexistente. Deus ele não foi criado. Então, toda a Bíblia ela vai mostrar para a gente sobre esse atributo eterno de Deus. E é muito importante a gente saber, né? Conhecer esse Deus que a gente serve, né? E o atributo de eternidade é algo que às vezes vai além do nosso entendimento. Então, nos resta crer, né? E entender que Deus, ele é eterno. Ele que criou todas as coisas, inclusive a gente. Mas mesmo ele sendo eterno, e assim, ele se fez conhecido, né? Você cita aqui que Deus não parte de nós conhecer a Deus, mas ele se revela a nós, né? E ele fez isso de algumas formas, né? E comenta um pouquinho essas formas que Deus se revela a nós, né? A meros mortais. Sim. Deus, ele é um ser relacional. Ele criou o ser humano para se relacionar com o ser humano.
Então, Deus, ele se revelou porque Deus, ele não é um ser contraditório. Porque não seria, ele não criaria o ser humano e tornaria impossível ao ser humano conhecê-lo. Então, a Bíblia, ela vai dar dois exemplos. Eu vou citar só dois, mas a Bíblia, ela está repleta de exemplos que Deus se revelou. Primeiro, Deus se revela através da criação, das coisas criadas. Lá em Romanos a gente pode ver, pode verificar isso, que Deus, ele se manifesta através da criação. Então ele fala lá que ser humano nenhum pode dizer que não conhece a Deus, o ser humano, ele não pode se excusar de conhecer a Deus, porque ele se dá a conhecer através da criação. Então isso é um fato, está na Bíblia. E Uhum. uma outra forma que Jesus, ele se revela ao ser humano é através do seu filho, através de Jesus. Se nós cremos que Jesus é Deus e que Jesus veio à Terra, então o próprio Deus veio na Terra encarnado em Jesus. Então Jesus, ele é a manifestação de Deus. Se nós nunca vimos a Deus, nós cremos que ele veio à Terra através de Jesus. Eu fico imaginando quão grande é o privilégio daquelas pessoas que conheceram Jesus, que tiveram contato pessoal com ele, que viram ele. Meu Deus, que privilégio imenso que deve ter sido para essas pessoas. Então, se nós cremos que Jesus é Deus, Deus se manifestou através de Jesus. E Jesus veio à Terra, se manifestou a nós. E através de Jesus, ele nos salvou, ele nos religou novamente a ele. Então, assim, então Deus, ele se dá a conhecer. Deus não é um ser contraditório. Eu acho isso fantástico quando eu leio na Bíblia, eu consigo identificar lá que Deus, ele se revela ao homem, ele se dá a revelar nas coisas simples, nas coisas da natureza e principalmente através de Jesus. Eu achei uma parte aqui que você escreveu bem, muito interessante. Eu vou até ler, né? Porque achei bem legal. E você coloca assim: ainda que Deus não precise dar explicações ao homem a respeito do seu poder, soberania e eternidade, ele sabe da necessidade do ser humano de conhecê-lo, né? Pois não nos é possível adorar o desconhecido, nem depositar nossa fé e confiança em um Deus sobre o qual não sabemos nada a respeito. Então, Deus, ele se revela porque ele precisa ser adorado, né? E não tem como a gente adorar algo que a gente não conhece, né? Então, isso foi muito bonito. Você também fala de um outro atributo de Deus. Mas antes, você responde, né, uma pergunta falando desse atributo. E a pergunta é: por qual razão Deus, que é eterno e imortal, criou o ser humano, que é um ser transitório, limitado e mortal, né? Cheio de pecados e ofensas a Deus. E você traz uma resposta para a gente dessa pergunta, né? Por que Deus criou o homem, né? Se ele era eterno, se ele sempre foi suficiente, por que ele criar a gente? Deus, ele criou o ser humano para compartilhar com ele a própria glória dele. A glória de Deus, ela flui em duas direções. Deus dá glória para receber glória. Então, ele cria o ser humano e ele revela a glória dele para que nós possamos dar glória a ele. Mas nesse processo, Deus compartilha conosco os atributos da glória dele. Isso é fantástico, está lá no Salmo 96. Salmo 96 ele vai dizer a respeito disso. Então, basicamente, Deus criou o ser humano para que o ser humano possa glorificar. Mas isso não quer dizer que Deus seja um ser, como se diz, carente de glória, carente de atenção humana, porque quem é o ser humano para poder, vamos dizer, suprir essa carência de Deus para receber glória? De forma alguma. Deus criou o ser humano simplesmente porque Deus, ele é um ser relacional, que ele quer se relacionar com o ser humano e ele quer compartilhar os atributos da glória dele com o ser humano. Então, a partir do momento que nós recebemos glória de Deus, nós automaticamente nós damos glória a Deus. Nós devolvemos essa glória para ele. E, como a gente sabe, existem muitos povos, tem até uma estatística de 2019 que fala que existe cerca de 7.402 povos que nunca ouviram falar do Evangelho. Só que esses 7.402 povos, eles se subdividem em outros povos, em subpovos, vamos dizer assim. Então, a gente chega a um número de mais ou menos 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então, se Deus criou toda a humanidade, todos os seres humanos para conhecê-lo, para glorificá-lo, o nosso papel é fazer que Deus seja conhecido por esses povos e possa glorificar ele. Em espírito e em verdade.
Então, a nossa missão nessa terra, já entrando nesse assunto de missão e propósito e tudo mais, a nossa missão nessa terra é fazer o nome de Deus ser conhecido e automaticamente ser glorificado, porque essa é a função. Então, Deus nos cria com esse propósito de glorificar o nome dele, para que ele compartilhe conosco a glória dele, para que a gente possa glorificar ele em seguida. Então, você jovem aí, você não foi criado à toa, você não é um acidente, Deus tem um propósito para a sua vida, né? E esse propósito é glorificar o nome dele em todas as suas áreas, em tudo que você faz, né? Isso é muito, muito bonito. E a gente continua estudando o Salmo, né? E a gente vai ver que acontece uma quebra, né? No Salmo. Então, o Salmo vem falando sobre essa eternidade de Deus. E aí, de repente, no versículo 3, a gente tem um assim, ó. Você mesmo, né? Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, esse versículo já nos fala, né, que Deus, ele é poderoso para reduzir o homem ao pó, né? E aí a gente entra na segunda parte da lição, que fala sobre a transitoriedade do homem, né? O contraste entre Deus e o homem. Comenta pra gente um pouquinho, Patrícia, sobre esse período, né? Essa nossa situação, né? A gente já falou da eternidade de Deus, dos atributos de Deus, e agora eu queria que você comentasse sobre a situação nossa situação humana. Sim, voltando um pouquinho para a gente entender melhor o contexto, quando Deus ele fala que ele volta o homem ao pó de onde ele saiu, a gente aqui ao contexto aqui do que a gente está falando sobre o pecado, sobre a queda, né? Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo e o pecado rompeu o relacionamento que nós tínhamos com Deus. Se não fosse o pecado, nós teríamos um relacionamento perfeito com Deus. Então, o pecado ele trouxe tudo de ruim para o ser humano. Ele fez esse rompimento desse relacionamento nosso com Deus. E qual foi a forma de Deus nos religar novamente a Ele? Através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus veio à Terra, ele se sacrificou e ele levou sobre ele todo o nosso pecado. Então, é aí que a gente fala sobre a justificação. É o mesmo que dizer que eu devo a você, mas Jesus vem, assume minha dívida e fala: você não vai cobrar da Patrícia, você cobra de mim, porque a dívida dela é minha. Foi isso que Jesus fez conosco. O pecado ele entrou no mundo, mas Jesus imediatamente ele já nos deu uma forma de ser justificado, ser restaurado desse pecado e ter novamente acesso a Deus, ter novamente intimidade com Deus. Então, quando no versículo fala que Deus ele tornou o homem ao pó, imagina que Deus cria o ser humano e o ser humano cai em pecado, se rebela contra Deus e tudo de ruim do coração humano começa a aflorar. E imagina se Deus faz o homem eterno, ele iria competir com Deus, com toda certeza. Então, Deus faz o homem tornar o pó para mostrar para ele que ele é como pó. Então, ele vai retornar ao pó. O que isso mostra para a gente? Que a nossa vida não vale de nada. Hoje eu posso existir hoje, amanhã eu posso não existir, e isso mostra para mim que Deus ele é superior em todas as coisas e eu não sou nada, eu sou simplesmente pó. Então nós precisamos assumir a nossa condição de pó diante de Deus e render a Ele adoração, render a Ele graça, pedir perdão pelos nossos pecados e saber aproveitar o nosso tempo nessa terra. Porque se nós somos pó e vamos voltar para o pó, a gente precisa começar a pensar de que forma que a gente tem vivido o nosso tempo nessa terra. Essa quebra aí do Salmo, da eternidade de Deus com a transitoriedade do homem, é uma coisa fantástica, porque a gente viu tantos atributos maravilhosos de Deus e de repente vem ali com o homem. Só que o que acontece? O pecado ele faz o homem pensar que a vida dele é muito preciosa. Então a gente vê o homem desperdiçando grande parte da vida em prol de coisas que não vai ecoar para a eternidade. Deus já nos fez transitórios, não foi à toa. Né? Esse corpo mortal aqui, ele vai aparecer aqui na Terra, mas a nossa alma é eterna, a nossa alma estará com Deus, se formos salvos, né? Se a salvação alcançar. Então, é um ponto de reflexão bem importante para que a gente entenda que a vida humana, ela simplesmente ela não vale de nada. Se a gente for pensar
o que é a nossa vida, a precariedade da nossa vida. E assim, né, a gente entra em contraste com o que o mundo prega hoje, né, atualmente, o que a sociedade prega, que diz, né, que você consegue, vá atrás dos seus sonhos, você mesmo, você é bom, você é poderoso, você é forte. E aqui Deus nos traz para a realidade nesse capítulo, né, nesses versículos, fala que nós não somos nada, né, se Deus quiser, hoje a gente está vivo, amanhã a gente não está mais, né, a gente não consegue colocar nada, nem um segundo, além do que Deus quer no tempo nosso de vida, né? E é como você falou mesmo, Patrícia, a gente Sim. precisa entender quem nós somos, essa fragilidade que nós somos, para que a gente possa viver dias melhores, dias para a glória de Deus, né? E aí, oi? Voltou? Oi. Acho que deu uma quedinha aqui na internet, mas já voltamos. E aí, você fala, né, que o ser humano ele precisa aprender a remir esse tempo. E aí a gente pode ver isso na terceira parte da sua lição, né, que fala exatamente do versículo 12. Então, o Salmo 90, versículo 12, é um dos versículos mais conhecidos que nós temos na Bíblia, né? E que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. É um versículo que muitas pessoas falam em aniversários e tudo, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade de entender um pouquinho mais a fundo o que significa isso, né? Qual que é o significado desse versículo? Olha, alcançar coração sábio diante do Senhor, o versículo fala: ensina-me a contar os meus dias de forma que alcance coração sábio. É a administração do tempo de forma que glorifique a Deus nessa administração do tempo. Primeiro, que a gente precisa ter em mente que a nossa vida ela é transitória, que encontrar com a eternidade de Deus, a nossa vida é transitória. As muitas facilidades e as muitas distrações e atrações dessa vida, elas nos fazem querer ficar aqui e correr atrás de coisas que vão ficar aqui. Então, é muito comum a gente ver pessoas desgastando toda uma vida em prol de cursos e mais cursos, graduações e mais graduações, e subir cada vez mais nos níveis acadêmicos, vamos dizer assim, trabalhar mais e mais horas por dia, sacrificar a família, sacrificar o lazer em prol de ganhar mais dinheiro, em prol de ter mais coisa, de ter e de ostentar, vamos dizer assim. Não estou dizendo com isso que seja errado você procurar crescer profissionalmente, procurar crescer academicamente, desenvolver um negócio, não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando o nosso coração está nessas coisas, aí é que está o erro. Quando a gente não administra o nosso tempo de forma que glorifique a Deus, tudo que nós fizermos vai ficar aqui nessa terra. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Então, o que nós precisamos? Administrar o nosso tempo de forma que glorifique a Deus em todas as coisas, em tudo que a gente faz. É muito fácil a gente fugir do nosso foco. Por quê? Primeiro, que a gente não tem em mente constantemente, e a gente precisa buscar isso em Deus, qual que é o nosso propósito nessa terra. A gente não tem isso em mente. Quando a gente não tem em mente, nós queremos criar o nosso próprio propósito, nós queremos fazer o nosso próprio propósito, correr atrás disso. Nós queremos estabelecer, eu vou desenvolver tal profissão, eu vou desenvolver tal trabalho, vou fazer tal faculdade, e assim, 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 e você vai tomando as rédeas da sua vida e vai fazendo todas as coisas, sem consultar a Deus se aquilo é da vontade dele, se aquilo está dentro do propósito dele para você. E o que acontece? Naturalmente, Deus não é glorificado nessas coisas. Quando eu tomo o rumo da minha própria vida, quando eu tomo a rédea da minha própria vida, Deus não é glorificado. Então, quando eu tenho o entendimento correto a respeito da minha vida nessa terra, do qual que é o meu papel nessa terra, qualquer coisa que eu faça, seja administrando um negócio, seja sendo advogada, seja sendo dentista, que seja qualquer outra profissão, qualquer coisa que eu fizer dentro do propósito correto, eu glorifico a Deus. Então, o que nós precisamos aprender? Administrar o nosso tempo de forma que nós glorificamos a Deus. Todas as coisas nessa terra vão ficar aqui, vão perecer. Todas as coisas. Então, todas as nossas ações, elas precisam ter peso, elas precisam ecoar na eternidade. Elas precisam culminar lá na eternidade. E o que tem peso para a eternidade? A salvação.
Tem pessoas ao nosso redor, pessoas muito distantes também, que nunca ouviram falar do Evangelho. Então, se tudo que eu fizer for em prol disso, nesse sentido de anunciar o nome de Deus, de glorificar o nome dele para que essas pessoas o conheçam ele, essas minhas atitudes terão peso para a eternidade. E o cuidado que nós temos que ter constantemente é porque as distrações são muitas, muitas mesmo. É muito fácil a gente se distrair com coisas que a gente, inclusive, pode até usar para falar que está glorificando a Deus, que está fazendo a vontade de Deus. E a gente pode simplesmente tirar o foco dessas coisas. Então, é buscar sempre no Senhor. Falar, Senhor, o que eu faço hoje glorifica o teu nome? A minha profissão glorifica o Senhor? Me ajude a viver nessa terra com os olhos na eternidade. O Jonathan Edwards, ele tem uma frase fantástica. É um dos autores que eu mais gosto. Um dos missionários com a vida mais, assim, mais impactante. Ele fala, Senhor, grave os meus olhos na eternidade. Eu acho simplesmente fantástica essa frase. Porque a nossa vida, ela não se resume a essa terra. Nossa vida não... o que a gente faz aqui, elas têm um peso para a eternidade. A gente sabe que existe, sim, vamos dizer, vida após a morte. A gente sabe ou é para salvação ou é para perdição. A gente precisa ter o nosso coração, né, firmado em Deus. Eu acho que quando a gente tem isso certo dentro de nós, qual que é o nosso propósito, quem a gente é em Cristo, eu acho que aí a gente consegue alinhar as coisas. E você falando assim, né, que muita gente perde tempo fazendo coisas que às vezes são até boas, né? São coisas boas, né? Estudar, trabalhar. A gente pode ir para o outro extremo também. Tem pessoas que ficam procrastinando, com preguiça, perdem tempo no Instagram, nas redes sociais, enfim, um tempo que poderia ser um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, né? E aí muitos jovens falam, eu não tenho tempo para, eu estudo demais, mas e aqueles minutinhos que fica ali, né? Às vezes no Instagram vendo fofoca, vendo outras coisas, de ser um momento de estar glorificando a Deus, né? E como você falou, é muito fácil a gente distrair com coisas boas, né? Não são, às vezes, coisas ruins que vai fazer a gente se afastar do propósito de Deus, né? Por isso que nós precisamos realmente pedir para Deus para que a gente possa alcançar coração sábio todos os dias da nossa vida, né? Patrícia, eu acho que a gente já pode ir caminhando para o fim, né? Mas eu acho que foi uma lição muito bem escrita, uma lição que muito importante, muito relevante para nós, né? A gente precisa entender, né? Eu acho que se eu tiver errado, me corrija, se essa foi a sua intenção. Mas o que eu passei, assim, o que passou para mim, né? A lição foi de que a gente precisa entender quem nós somos, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, que a gente não é nada sem Cristo. Nós precisamos entender quem Cristo é, né? É o Deus Todo-Poderoso, ele é dono de tudo, soberano sobre todas as coisas. E o que nós podemos fazer, né, nessa nossa pequenez é nos pedir misericórdia e graça dele para que a gente possa viver os dias aqui na Terra segundo a vontade dele. Eu acho que foi isso que você quis passar. Com toda certeza. Se você entendeu dessa maneira, glória a Deus por isso. A lição atingiu o objetivo. É exatamente esse o objetivo mesmo. E quando a gente alega falta de tempo, que a gente não tem tempo para conhecer o Senhor, não tem tempo para se relacionar com Ele, a gente não fala abertamente essas palavras, né? Mas a gente fala que não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para orar. Lá em Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho tempo, eu tenho que entender que antes de eu começar as minhas atividades, antes de eu fazer todas as minhas coisas, antes de todas as prioridades, o reino de Deus que vem primeiro. Quando a gente coloca esse princípio em prática, a gente cresce em conhecimento. A gente começa a conhecer realmente quem Deus é e se administra o seu tempo nessa terra. Então, glória a Deus pelo seu entendimento dessa lição, por ter entendido dessa forma. É isso mesmo que era o objetivo. E espero que as pessoas que lerem, que elas busquem em Deus esse discernimento também. Você falando assim, eu lembrei, Lutero, né? Ele falava que quanto mais coisas ele tinha para resolver no dia, mais tempo ele precisava de oração, né? Então, às vezes, a gente faz o contrário. Nossa, eu tenho tempo, coisa demais para fazer, então hoje não dá para orar, né? E Lutero trazia esse exemplo ao contrário. Nossa, hoje eu tenho coisa demais para fazer. Peraí que eu tenho que orar mais, senão eu não vou dar conta de fazer, né? Eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu queria te agradecer, Patrícia, por
ter disponibilizado, né, seu conhecimento, seus dons para escrever e abençoar, né, as pessoas através dessa lição e pelo tempo também que você disponibilizou de estar aqui conversando com a gente, tá? Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui. É sempre um desafio muito grande escrever. Não é tão simples, não é tão fácil. Precisamos sempre buscar a direção de Deus naquilo que a gente faz, que é o propósito final é glorificar o nome dele. Então, glória a Deus por isso. Eu agradeço muito e contem sempre comigo, estou sempre aqui à disposição. Tá certo, obrigada. E aí, pessoal, nós estamos aqui terminando mais um, né? Tome nota. Espero que Deus tenha abençoado a vida de vocês e vocês, professores, né, tenha dado uma clareada para poder transmitir essa mensagem para os seus alunos. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, nós temos muita novidade sempre, então acompanhe a gente por aí, tá bom? E só lembrando de novo, a revista tá na descrição dessa postagem, desse vídeo. Então, se você não tem a revista ainda, baixa lá e acompanhe com a gente essas lições. Até mais, que Deus abençoe vocês.